Salve, salve, meus queridos, sejam muito bem-vindos ao Pod Pharma Podcast. Aqui quem vos fala é Lucas Bento e ao meu lado tem ninguém nada, ninguém menos que Cris Tullia. E aí, Cris, como é que tá? Olá, pessoal, eu sou Cris Tullia, sejam bem-vindos a mais um Pod Pharma Podcast. Já aproveita para seguir a gente nas nossas redes sociais. Segue a gente lá no @Pod Pharma Podcast, estamos em todas as redes sociais. Já se inscreve no canal do YouTube, já ativa o sininho para você não perder nenhum desses episódios espetaculares que a gente tá tendo, né, Cris? Cada episódio é um aprendizado diferente. Toda quarta-feira, às 19 horas, ativa o sininho para você receber a notificação. Os convidados estão sensacionais, vocês vão amar, pessoal. E esse podcast aqui é um projeto nosso, também financiado pelo nosso patrocinador principal, que é a Drogaria Santa Maria. Desde já a gente já externa nossos agradecimentos, né? E eu espero que vocês gostem bastante do nosso conteúdo aí, já vai compartilhando, já vai mandando para todo mundo que você conhece, porque é um aprendizado novo, é algo sempre novo que está aqui acontecendo. Viu? Muito obrigado por vocês que estão nos assistindo. E aí, Cris, quem que é a nossa convidada hoje? Olha, hoje para homenagear o Dia Mundial da Audição, que ocorreu no mês de março, dia 3 de março, nós chamamos uma fonoaudióloga. Ela tem mais de 20 anos de profissão, com mestrado na PUC São Paulo. Ela trabalha com teste de linguagem, treinamento auditivo, teste da orelhinha, aparelho auditivo, dentre outros procedimentos. Eu tô envergonhado de novo, porque é muito profissional. Eu não tô aguentando, eu tô me sentindo humilhado, assim, desse jeito que esses profissionais que a gente tá se chamando aqui tá arrebentando comigo. E eu gostaria de agradecer por ela ter aceito o nosso convite. É a Miriam Rioto Dias, muito obrigada. Seja bem-vinda ao Pod Pharma Podcast. Boa tarde a todos. Boa tarde. Eu que fico imensamente feliz de saber que eu posso contribuir um pouco do meu conhecimento com os ouvintes. Eu espero aí poder ajudá-los e manter a saúde auditiva de todos, né? Bom. Essa é a intenção. A gente tava falando no off aí que eu não lembro qual que foi a última teste auditivo que eu fiz, então vamos embora, que nem eu sabia que... Eu tava até eu mesmo sendo negligente com essa questão de... É um assunto muito importante e desde sempre, né? Desde que o neném nasce é importante fazer esse teste, conhecido como teste da orelhinha, né? Sim. O teste da orelhinha, ele já é o primeiro cuidado auditivo que os pais têm com o bebê. Uhum. Então, ele já tem uma lei, já é regulamentada, e a criança ela já deve fazer esse teste nas primeiras 48 horas de vida na maternidade. Muitos ainda perguntam, né? Porque cidades pequenas, às vezes, não tem o profissional, não tem o equipamento que faça. E aí, o que eu vou fazer se não fez na maternidade? Uhum. Então, que faça até o primeiro mês de vida. Procure um profissional mais próximo. É o fonoaudiólogo, o responsável de fazer o teste da orelhinha. Porque quanto mais precoce fizer, melhor para o bebê. Então, como ele é um teste precoce, a reabilitação também ela é precoce. Uhum. Né? Então, ali é para saber se a criança está ouvindo bem, teste da orelhinha. Tem que ser feito. É essencial. Sim. E a audição ela vai influenciar até no desenvolvimento dessa criança, no aprendizado da fala, na linguagem, no comportamento, tudo, né? Tudo. Recebo muitas crianças no consultório com atraso de fala. Uhum. Então, muito, né? E ainda mais agora, esse ano, que vem aí as crianças, o fruto da pandemia, não teve aí o contato com outras crianças, acabou ficando mais em casa, né? Devido a todo o contexto que nós vivemos. Uhum. A criança precisa ser exposta a todos os estímulos sonoros, né? Não só dentro de casa, mas no meio social também. E a criança que não ouve bem, ela não vai falar bem. Uhum. Faz sentido, né? Então, assim, como que a gente aprende a falar? Que a gente ouviu. E, detalhe, ouviu as palavras corretas. Uhum. Porque daí as mães ficam falando tudo errado, tudo no diminutivo, porque acha bonitinho, pezinho, barriguinha, mãozinha e tal. Enfim, é um jeito carinhoso de falar. Mas as mães devem se preocupar, né? Não só as mães, os pais, né? A voz, então, nem se fala. Porque daí tem que estar falando de uma forma correta para as crianças aprenderem a falar corretamente. E o primeiro contato que a gente tem de linguagem, principalmente a criança, em se tratando de linguagem falada, né? É a própria questão do escutar a voz, né? Então, se você já tem essa deficiência auditiva e ela pode ser curada o quanto antes, né? Pode ser tratada o quanto antes, você vai evoluir essa criança e vai fazer com que ela tenha esse convívio normal dentro da sociedade, né? Sim, é super importante o diagnóstico precoce, né? Lembrando que o teste da orelhinha é uma triagem. Uhum. Se essa criança não passar, aí ela vai seguir para um diagnóstico audiológico. Uhum. Mas assim, como é uma triagem que faz em massa,
Então, hoje eu faço o teste da orelhinha na Santa Casa de Alfenas. Então, nós temos, em média, aí, 90, 100 crianças mês. Então, todas essas crianças, a gente tenta pegar o máximo possível. Para que essas crianças saiam e sejam acompanhadas posteriormente, se for necessário. E esse acompanhamento, então, se der alguma alteração no teste, ela vai para acompanhamento com o fonoaudiólogo? Sim, aí o próprio pediatra, ela já sai do hospital já orientada. Aí ela vai procurar o reteste, esse reteste em 1 mês. Passando tudo bem, vida que segue, a mãe vai seguir o desenvolvimento dessa criança, vai prestar atenção na função auditiva, né? Tendo alguma alteração, seguindo com alteração, segue para fazer o diagnóstico. Daí a gente tem os exames específicos para o diagnóstico. E aí o pediatra é envolvido, né, o médico otorrino, os pais, a família e a fonoaudióloga para entrar no processo de reabilitação. Se a criança tiver realmente uma perda auditiva, até o 6º mês de vida é considerado que ela já coloque o amplificador sonoro, que é o aparelho auditivo. E essa questão do teste, como é que vem vindo sendo assim? Essa preocupação ao longo dos anos? Sempre foi algo que sempre preocupou muito a própria questão, né, hospitalar, assim, médica? Ou é algo que é novo, que foi gerado faz pouco tempo, e agora que as pessoas estão começando a preocupar com isso? Isso, faz pouco tempo. A gente tem aí um pouco mais de 10 anos que essa lei aí que é nova, né? Então, muita gente não tem nem noção ainda que existe. Às vezes eu faço teste de orelhinha perto de alguma avó e ela fala, nossa, mas tem isso também, né? Porque daí foi fracionando, né? Teste da orelhinha, do olhinho, da linguinha, do coraçãozinho, do pezinho. Então, daí, isso tudo muito novo. E o teste, ele faz parte da triagem neonatal do bebê. Isso tudo por quê? Pensando na parte preventiva, né? Porque quanto mais cedo você corrigir algum problema, quer seja ele visual, auditivo, motor, é muito melhor para a criança e para o desenvolvimento. Então, assim, ainda é novo. Ainda é muito novo. Mas sempre teve uma preocupação da área médica, né, junto com a fonoaudiologia, nessa questão desse teste, ou só partiu mesmo a partir da criação dessa lei? Então, a partir da criação da lei, que daí veio uma consciência maior dos profissionais da saúde. Então, aí todos os pediatras, porque a Sociedade Brasileira de Pediatria, né, ela coloca isso como essencial também. Tem médicos otorrinos que solicitam, neuropediatras. Então, tem aí, hoje em dia, a consciência bem maior de toda a equipe. Entendi. E assim, a gente estava falando aqui, tá em off mais cedo, eu sempre percebi uma questão muito interessante, assim, mas eu sempre vi que a saúde auricular e a saúde do ouvido em si, ela é muito negligenciada por muitas pessoas, inclusive partindo de eu mesmo, né? Eu sempre fui eu não vou mentir aqui, eu sempre fui negligente com saúde do ouvido. Eu nunca pensei, putz, eu vou ter que pensar e escutar direito. Então, assim, quais são os principais cuidados, assim, que você vê que as pessoas têm de ter no dia a dia para essa questão da saúde auricular, tanto com crianças quanto com pessoas idosas, adultos, nessas fases assim, que você vê que é negligenciado pelas pessoas? Bom, são muitos os cuidados que a gente tem que ter, né? E a gente conversando aqui nos bastidores, o primeiro já vou elencar o do Lucas, né? Essa história aí é bem complicada. Para quem não sabe, eu tava contando aqui para elas no off, que um dia eu tava na casa de uma amiga minha tomando as canas, né, bêbado, e fui estourar uma bombinha, fui estourar ela na mão, estourei ela perto do ouvido, ficou zunindo o ouvido, aí que eu fui ter que fazer um teste de auditivo, etc, mas isso aí pra mim nunca vi. Enfim, e é uma cultura do brasileiro, né? Ele vai, o Palmeiras ganhou. Não, o Palmeiras não ganha, né? O Corinthians ganhou, né? Oba! Essa é das minhas. Não, Corinthians não, Flamengo, mas só dela ter zoado o Palmeiras, eu já fico satisfeito. Eu já sei que vai ser o melhor podcast que a gente tá gravado. Enfim, tô brincando. Mas o futebol causa muito barulho, né? Causa muito barulho. Então, assim, aliás, nós vivemos numa cidade muito barulhenta. Sim. Muitas festas, né? Os jovens hoje estão, assim, cada vez mais alto, né? O som das festas, das baladas. Isso tudo é um grande fator de risco para a audição, né? Então, assim, primeiro cuidado, ficar longe de fontes sonoras ruidosas. Então, crianças, né? Então, a gente pensando em fogos. Fogos com criança pequena, ainda mais se ela tiver a síndrome, né, do transtorno do espectro autista, péssimo para a criança, péssimo para os animais, né? Então, você imagina para o ser humano
causa um transtorno que pode ser imediato, que os fogos de artifício, a explosão, pode causar um trauma acústico imediato e, de repente, temporário, passou, beleza, não causou nada. Tudo bem. Mas ele pode causar um dano irreversível. Então, primeiro, cuidado, ficar longe de fontes sonoras ruidosas. Segundo, não usar nada no ouvido, tá? Então, tenho muitas histórias no consultório. Caneta. Põe caneta no ouvido, fica cutucando, coçando. Dedinho. Né? Dedinho, mas o dedo até que tudo bem, né? A minha mãe limpava com Ramona. Então, a Ramona, o tal do grampo. Sim, e ainda tirava aquele monte de cera. Ué, tamanho Não raiz pode. mesmo. Ela perfurou fazendo isso. Aí. Você tá de sacanagem. Nossa. Sim, um péssimo hábito. Então, assim, eu tive uma paciente uma vez, interessante que eu lembrei dela agora, e ela estava fazendo crochê. E na bolsa dela tinha aquela agulha enorme, né? De fazer o crochê e tal. E durante a anamnese, eu conversando com ela, não é que ela me tira aquela agulha da bolsa. E ela cutuca o ouvido dela sua frente? na minha frente. Você infartou. Eu não queria morrer. É a mesma coisa que você tirar a droga na frente do policial. Não, tô nem entendendo. Não. E ela falava assim pra mim, ai, que delícia coçar. Gente, eu queria morrer, né? Imagina eu ali na minha frente. E como se ela tivesse em êxtase coçando, entendeu? Não pode. Nada ponte agudo. Então aí vai grampo, lápis, caneta, ponta de caneta, hastes flexíveis. Ai, o cotonete, doutora, o que custa passar um cotonete e tal? Gente, o cotonete não foi feito. Não é cotonete, né? É o nome, né? Comercial. O nome comercial. A haste flexível, ela não foi feita para usar no ouvido. O ouvido você deve apenas passar o quê? Uma toalhinha e boa. Pra tirar o excesso Só mesmo. para tirar o excesso aqui na do parte pavilhão. externa. Lá dentro não vai nada. Quantos casos de criança que viram mãe usar a haste flexível vai e perfura o tímpano? Né? Então, assim, galho, né? Pega galinho no meio da lavoura e vai coçar, enfim. Nada no ouvido se coloca. Automedicação, nem pensar. Evita. A gente tem o trabalho em farmácia, a gente tem na parte externa, que não tem a tarja de prescrição médica, o Cerumin para tirar cera, ou o motochulodase para dor, nem esses são indicados utilizar sem a indicação médica? Sim, se chega lá o cliente para comprar um Cerumin, com certeza é esperado que um médico tenha pedido para ele usar o Cerumin, tá? Porque o Cerumin serve para quê? Para ele fazer o amolecimento ali da cera, e às vezes escorre, ou às vezes não escorre tudo, ele ainda tem que voltar no médico, geralmente o médico otorrino, para fazer a retirada. Tem casos de retirada de cerume em que o próprio otorrino já me relatou que ele teve que ir para o bloco cirúrgico tirar. Nossa Senhora. De tão... não era pastoso, fica pedrificado. Então, daí tem que ir para o bloco. Então, você vê, não é uma coisa tão simples, né? Então, não é indicado. Não é indicado a pessoa se automedicar. Cerumin, não, mas vai pôr por quê? Algum médico orientou o senhor a estar colocando, né? Porque simplesmente ele lá comprando não é legal, tá? Não é uma prática legal. Crianças, assim, todos os cuidados que a gente tem que ter com a audição da criança, o teste da orelhinha é um cuidado, né, de prevenção, mas, assim, as mães, por exemplo, os pais, né, estão levando as crianças na piscina, está tendo muita infecção de ouvido. Se quiser usar um molde, a gente faz um molde e aí faz um tampão auricular para evitar que entre a água da piscina e que gere aí as infecções. Recorrente. Né? Então, também é uma prevenção que pode fazer com as crianças. Então, assim, tem muitas coisas que a gente pode fazer de forma que evite, né? Mas essa questão de água de piscina, água de mar, ela pode chegar a causar infecção? Porque eu particularmente nem sabia disso. Eu achei que era super normal a gente poder entrar na piscina normal sem se Não, preocupar mas com isso. depende do caso, né? Então, por exemplo, eu tenho muitos casos de adulto e que nadam frequentemente, mas que sempre teve as infecções recorrentes. Isso é da pessoa. E aí, essas pessoas que têm essas infecções, às vezes até no próprio banho, eles não pode entrar água do banho, porque daí teve o contato com a água
a infecção vem. É porque entrar água, acho que pode ser normal, né? Agora, quando ela não sai, ela fica ali, ela vai gerar uma infecção, é isso? Não, quando a pessoa já tem um processo infeccioso ali, ela já tem um predisposição? histórico ali de otites, entendeu? Aí não é recomendado que Então ela não entre. de ter entrado água, é da predisposição? É da predisposição que ela já tem, e aí a água vem e piora o quadro. Né? Entendi. Então daí você pode proteger usando um tampão. A água Tanto sai adulto quanto naturalmente, criança. então? Do que quando entra no ouvido, Isso. é esperado que ela saia do mesmo jeito que ela entrou, né? Agora, se tiver Só que uma não sai, perfuração... Ai, não, eu assisti perna longa, você acha que eu não sei? Você dá uma batidinha aqui, sai tudo, mas é... E nesses casos também vale a pena lembrar as crendices, né? Nossa, colocar álcool no ouvido, eu já ouvi pra tirar água, pode? Não! O tal do azeite. Azeite com alho. Então, temperando a orelha. antigamente... Não. Você tá temperando ali, vai fazer uma salada. Antigamente tinha muito disso, né? Mas eu acho que por quê? Faltava muita informação, né? Agora, hoje em dia, nós estamos na era da comunicação. Olha o que nós estamos fazendo agora. Um programa de áudio que está orientando as pessoas. Aliás, abro um parênteses, que parabéns pela iniciativa de vocês, né? Muito Obrigado. bacana, A né? iniciativa da nossa Boninho, Do né? Boninho ali, a Maristela, TT que tá dando as dicas aí, que teve, Não, resolveu fazer esse parabéns. programa. A ela gente só tá teve aqui a apresentando, ideia, né? assim, convidou a gente aceitou. A gente só foi os bobos que aceitou, entendeu? Mas a ideia foi dela. Mas é fantástico isso, porque levar informação para a pessoa, gente, isso é perfeito, né? E a gente for pensar assim nesse sentido, o ouvido em si, né, o aparelho auricular, ele é muito sensível. Muito, Né? Muito sensível. muito. Então, qualquer coisinha que você faz ali, você faz uma alteração. E, salvo engano, ele tá até relacionado com a questão do equilíbrio, né? Da pessoa. Não sei se tiver algum Sim, problema. O órgão da auditivo, audição, labirinto, né? ele é responsável pela audição e pelo equilíbrio. Então, tem os exames específicos, né? Então, avaliar a audição, que tem audiometria tonal, vocal, impedanciometria, que é a análise do ouvido médio, e tem o exame para avaliar o labirinto, que daí é um exame otoneurológico. Ele não é muito pedido na prática clínica, assim, de rotina, porque ele é solicitado quando a pessoa tem a tontura, Labirintite. Aham. né? Que ela E já aí, desenvolveu. Aí que eles vão procurar solicitar saber. o exame. Entendi. E assim, hoje você também trabalha com essas questões do aparelho auditivo, certo? Trabalho muito. Uhum. Quando que a pessoa vai precisar do aparelho? Como é que é feito esse diagnóstico? Como que é feito esse caminho? Então, isso é uma questão bem interessante, porque hoje em dia, como nós estamos na era da comunicação, você dá um Google, vem de tudo, né? Tudo que você imaginar. Não, tá eu não ali. gosto de olhar no Google. Câncer, pau, tá lá. Morte, Morte, 3 dias. não sei o que. Não é uma loucura, né? É uma loucura. E na minha área, a gente sofre muito com isso. Por quê? Aí você fala, eu quero comprar um aparelho auditivo. Aparece o quê? Um monte de propaganda de anúncio de aparelhos, de amplificadores sonoros lá do Xing Ling. No Pra Mercado venda Livre. indiscriminada? De venda indiscriminada, que é feito assim, em larga escala, produção em larga escala, ou seja, não pode colocar isso no Mas ouvido. é Mas tem um regulamentado? teste? Tem alguma regulamentação assim? Permite essas produções em larga escala? A China vende tudo, né? O que nós vamos fazer com isso? Agora, a questão é, eu falo muito isso nas minhas redes sociais, o aparelho auditivo, ele é de uso individual. E ele é recomendado baseado na necessidade acústica de cada pessoa. Então, como que eu vou saber qual que é o aparelho auditivo para você, para ele, para o outro? Pensando no exame que ele fez, na audiometria tonal e vocal, que é um exame padrão ouro para nós, fonoaudiólogos. Baseado naquele exame, eu vou escolher o tipo de aparelho, vou selecionar e vou adaptar nesse paciente. E vou seguir com ele o resto da vida, assim como eu faço com os meus pacientes há mais de 20 anos. Mas o aparelho é moldado, não é? Pra ter um encaixe? Depende. Depende do Tem um grau aparelho da perda. universal? Não. Aparelho auditivo não é universal. Então como é que Esse a que pessoa tá. compra um na internet e consegue encaixar? Então, porque aquilo não é um aparelho auditivo, ele é um amplificador sonoro. Feito em larga escala, como se fosse você compra um fone de ouvido. Ele Entendeu? poderia piorar a audição Sim. da pessoa por ele não ter Ele não é o ajustado. grau dele? Ele não é ajustado para a perda auditiva da pessoa. É como se fosse um óculos, então. Assim, nas devidas proporções, é a mesma coisa que comprar um óculos. Sim. Como você vai comprar um óculos feito em larga escala, sendo que
como que ele vai saber o meu grau, né, do óculos? O que eu tenho? Se eu tenho 1000, eu só sou 1000, se eu não sei o quê, exatamente. Então tem que ser feito de forma individual. Então, cada um tem a sua necessidade. E aí, esse pessoal que compra, já vieram muitas pessoas, vocês não têm noção. Nossa, com aquele imagino. amplificador na mão, coloca em mim, nem pensar. Aquilo pode piorar e muito a audição. Então, esse é um cuidado muito grande que a gente tem que orientar. Para audição, existe uma classificação de grau, nível, alguma coisa? Como funciona? Existe. Para perda auditiva, né? Uhum. A perda auditiva, então, a gente tem o grau leve, moderado, severo e profundo. Tá? Então, médicos hoje, tem muitos médicos que já a partir do grau leve já recomendam o uso do aparelho auditivo. Tá? Até porque, hoje em dia, a Organização Mundial de Saúde já coloca isso bem claro, que a perda auditiva ela é um fator de risco para a demência. Então, uma perda auditiva não tratada é um fator muito grande para a demência instalar mais rápido. Então, com o envelhecimento, tem uma pesquisa muito que a gente sempre vê, que a pessoa, quando descobre a perda auditiva, até ela adaptar o aparelho, demora em média 7 anos. Nossa. Com óculos não acontece isso, concorda? Com óculos são dias, meses no máximo. Não é? Uhum. E por que com o aparelho auditivo tem que ser? Quer dizer que é mais importante ver do que ouvir? Não tem como elencar isso, né? Mas, enfim, existe. Porque ainda tem um grande tabu. Eu vou colocar aquele negócio enorme no ouvido. Mas não é. Não é. É falta de informação. E é um negócio que, igual você falou, eu não sei se tem como a pessoa começar a usar aparelho e ela parar de usar com o tempo, se houver uma melhoria da saúde auditiva ou não. Uma vez que usa o aparelho, ele tem que ficar pro resto da vida. Ele não é como terapêutico, assim, medicamentoso, né? Que usa determinado tempo. Não. Uma vez que o médico, porque o médico otorrino, ele vai indicar o uso do aparelho. E o fonoaudiólogo, ele vai acompanhar, selecionar, adaptar esse aparelho, acompanhar com o cliente o resto da vida dele, certo? Uma vez que o médico indicou, ele vai estar usando o resto da vida dele. Tem muita resistência ao uso? Tem. Ainda tem muita resistência. Ainda tem. Porque as pessoas acham, devido a isso, pensa que eu vou colocar aquele aparelho gigante, vai ficar aquele negócio enorme no meu ouvido. Só que hoje os aparelhos, além de ser assim, super tecnológicos, têm conexão com o celular. Sério? Nossa, que só falta conversar com a gente, entendeu? São aí perfeitos. só se a pessoa já estiver muito carente, vai conversando com o aparelho, fazendo cara. Mas eles têm um aparelho que fica lá dentro do ouvido que não aparece nada. Então, assim, só que eu tenho que escolher esse aparelho, o tipo do aparelho, baseado na necessidade acústica da pessoa. Eu tenho que ver o audiograma, eu tenho que conversar com a pessoa. Existem aparelhos que são uma Ferrari. Mas, às vezes, a pessoa é tão simples, ela não vai saber mexer naquela Ferrari, concorda? Então, eu posso pôr um aparelho mais básico nela. A ela. Exatamente. Então, a gente tem que pensar em tudo. Questão financeira, a questão da anatomia do ouvido dela, que é importante saber também. A necessidade acústica. Então, são vários itens que tem que ser considerado. E não ir na internet, dar um clique e comprar um amplificador sonoro, entendeu? Isso aí é prejudicial para a audição. Já chegou casos, assim, para você, de pessoas que estavam com esses amplificadores sonoros e teve perda de audição por uso dele, ou ainda não chegou, não? Eu não consigo te mensurar isso, porque assim, eu não sabia se a pessoa usava ou não, né? Mas, assim, clientes meus e que chegaram usando os amplificadores, e eu fiquei quase louca, né? E aí colocou o aparelho auditivo e realmente veio constatar o que eu tô falando. Olha, que diferença. Porque o outro fazia muito barulho, eu não suportava usar. Mas eu falei, é claro, né? Como é que coloca um trombone? O outro não foi desenvolvido para você, né? Exatamente, Lucas, não foi desenvolvido para ele. Não foi desenvolvido para ninguém, na real. Foi desenvolvido para vender. Então, aí a pessoa às vezes vai pelo custo achando que é a mesma coisa, mas é pura falta de informação. E aí o barato sai caro. O barato sai caro. Muito caro às vezes, né? Se a pessoa tem indicação a utilizar um aparelho auditivo, mas ela tem essa resistência a utilizar, ficar sem o aparelho pode piorar o quadro dela? Pode. É aí que eu te falei, a perda auditiva sendo considerada como um fator grande, né, para o risco, um fator de risco para a demência. Então, aí começa. A pessoa tem um declínio cognitivo maior, né? Atenção, memória, compreensão. Ela começa a se isolar do meio social. Tem muitas pessoas que perdem o emprego, né? Porque, por exemplo, vamos pensar num balcão. A pessoa está lá com a perda auditiva. O balconista tem que fazer o quê?
ouvir muito bem o que o cliente quer, não é? Sim. Aí o patrão vê que aquela pessoa não está correspondendo com o trabalho. O que ele faz? Manda ela embora. Ele manda embora. Então, o impacto da perda auditiva na sociedade, na educação, na aprendizagem, na vida pessoal da pessoa é muito grande. Então, ele recupera uma qualidade de vida gigantesca. Gigante. A pessoa vira outra, como os meus clientes falam, olha, eu era uma pessoa antes do aparelho, hoje eu sou completamente diferente. E aí começa a sorrir para a vida de novo, entendeu? Uhum. É porque, querendo ou não, o ser humano, enquanto desenvolvimento, ele foi feito também para ver, não é à toa que a audição é o sentido, né? Então a gente tem esse prazer na música, na conversa e tal. E se você perde isso, você perde uma característica importante, né? Sim, a conexão com o outro. A conexão com o outro, porque a gente é um animal racional, a gente desenvolveu a linguagem pra gente se comunicar. Isso, exatamente. Se a gente perde isso, a gente perde o porquê de eu estar convivendo em sociedade. Se eu já não tô conseguindo escutar, eu vou conviver em sociedade para que eu não tô escutando ninguém tá conseguindo. Aí você acha que o outro, né, às vezes não, você acha que o outro não tá sendo receptivo com a sua mensagem, etc e tal. Então é assim, realmente, se você perde a audição, você perde o porquê de você se conectar exatamente. com o outro. Você perde a sociabilidade. Ouvir bem é essencial. Sim. Não é? Essencial para a vida. E aí a comunicação tá aí, uma pessoa que não se comunica, né? Uhum. Como é que o Chacrinha falava, Lucas? Aí eu já não lembro. Lucas, é muito novinho. Não, Chacrinha eu não vou lembrar, não. Chacrinha eu não vou lembrar, não. Chacrinha não é da minha época, não. Mas era um grande comunicador, para quem lembrava da nossa época. Sim, sim. Não que eu seja velha, né, Lucas? Eu já não tô ensinando nada. Eu já vou lavar minhas mãos. Cadê a água? Eu vou lavar minhas mãos, que depois vai sobrar pra mim isso aí. Ué. E assim, você tá vendo... hoje a gente tem uma questão dos adolescentes, né? Muito adolescente, muitas pessoas jovens usando fone de ouvido, vai malhar o fone de ouvido e tal. Você tá vendo esses impactos em pessoas mais jovens, assim, dentro de adolescentes, até ali na juventude adulta ali, dos 25, 26 anos? Você tá vendo alguns impactos já? Sim, muitos. Uma coisa muito interessante. Eu sempre falo isso, porque eu tenho 2 jovens em casa, né? Tenho 2. Então, eu sempre estou ali no pé deles. A Organização Mundial de Saúde até coloca números para isso, entendeu? Que tem muitos jovens que já estão com a perda auditiva devido ao uso inapropriado do fone de ouvido, devido à exposição prolongada nessas festas, né? As festas elas geram um nível de decibel muito alto, né? Aquilo lá ela rompe, ela prejudica totalmente o sistema auditivo. Fones de ouvidos. Quando usar, como usar, qual a intensidade? Você vê que com a pandemia teve uma crescente, gigante com os fones de ouvidos, devido à questão online, das aulas, tudo, mas de pessoas usarem 12 horas, 14 horas o fone de ouvido o tempo todo. Também, né? Também. Assim... Eu, quando estava na pandemia, sou advogado, eu tive que fazer audiência. Eu faço audiência até hoje, tudo com fone de ouvido. Eu não consigo fazer audiência pelo próprio som do computador, assim, não. Você já acostumou. Mas aí a questão é, qual a intensidade que usa esse fone de ouvido? Usa muito alto? Péssimo. Então, você tem que abaixar o volume. O limite que o celular coloca, por exemplo, na hora que você está aumentando, chega um ponto que ele fala, a partir daqui vai ter prejudicial. um prejudicial. Isso. É um nível ok? Ele é... Sim, aquilo lá é interessante. Você tem que respeitar. E outra, não é legal, você tem que pôr o seu ouvido para descansar, tá? Então, até porque o excesso do ruído causa uma fadiga, concorda? Se você ficar o tempo todo... Eu não sei como que esses jovens aguentam, mas causa uma irritabilidade. Eu também tô desse jeito, eu não sei como é que vocês estão aguentando essa barulheira, sabe? Quando você começa a achar que você já tá chegando, tá ficando velho, você fala assim, putz, cara, tá muito alto esse som, baixa um pouquinho aí. Nossa, pelo amor de Deus. Alto, até meu carro anda muito alto. Não gosto. Então, mas aí você tem que abaixar. E outra que tira a sua Atenção, percepção, né? do trânsito, né? Então, tem que abaixar, tá? Então, os jovens usando de forma indiscriminada. Então, eles têm que abaixar volume baixo hoje para ouvir melhor amanhã. Essa é a ideia, né? Não emprestar o fone de ouvido para o outro. Eles emprestam um para o outro. Imagina você pegar o seu fone que está lá dentro, inserido no seu canal auditivo. Se tiver um processo infeccioso, você passa para o outro. Né? E eles não têm essa noção. Então, não pode. Eu também não tinha, não. Ai, Lucas. A gente tem essa atenção com um estetoscópio. Na farmácia fica um kitzinho para utilizar, para ferir pressão. E tem hora que vai sem limpar na hora do movimento, mas quando você tá com um tempo, eu falo, gente, tem que fazer higienização, passar um alquinho antes, mas... O ideal é cada um ter o seu esteto, né? Falei isso ontem para minha filha, que faz medicina. Filha, o seu esteto tá aí, é seu.
né? Por quê? Porque realmente é um cuidado, uma higiene que você tem que ter, né? E ninguém sai emprestando dentadura pro outro, né? Bom, eu já não sei. Não é a Espero que não. ideia. Nós estamos no Brasil, a gente pode esperar de tudo aqui. Ué. Viu? Mas é muito interessante isso, porque a gente, pelo menos na época que eu tava como adolescente, eu escutava sempre esse negócio do fone de ouvido, mas eu também nunca liguei. A gente sempre tocava o som torando também e arrebentava. Aí eu fui começar a preocupar depois da bomba que estourou perto do meu ouvido, que é aí que eu fui prestar atenção. É prejudicial. E além do que, eu tenho jovens que eu tenho atendido para fazer avaliação auditiva e que eles vêm, me deu um barulhinho no ouvido. Parece que eu tenho uma abelhinha no ouvido. Tem um chuveiro no meu ouvido. Sempre são, assim, essas queixas mais comuns. Né? Tem um grilo cantando o tempo todo, né? Aí eu vou buscar na anamnese. É aquele jovem, aquela... Até criança hoje em dia já. Em que fica com fone de ouvido o tempo todo ali. E em volume alto. Né? Então, aí geralmente fala do lado da mãe. A mãe, eu te falei, não vai usar. Aquela confusão que causa, confusão, né? Na hora eu já falei pra você baixar isso. E eu tô escutando daqui, não sei o que e tal. Então, assim, aí causa o zumbido. Aí, na hora que vem o zumbido e esse zumbido fica o tempo todo no ouvido, quer dizer, ele não é temporário, é prejudicial. Aí vem fazer o exame. Aí já instalou o problema. A perda de audição, ela tem uma predisposição genética ou ela é só ambiental? Ela tem os dois, né? Tem os dois. Tem casos de predisposição genética, né, que são os hereditários, e o ambiental. Principalmente quem trabalha com ruídos. Então, aí vamos pensar nas fábricas. Quem trabalha muito com ruído e recebe o protetor auricular do patrão e não usa. Ou deixa pendurado no pescoço. Né? E assina ainda que está com o EPI que recebeu. Então, assim, eu faço muitos exames para as empresas e tem muitos casos. Se a gente for pensar nesse protetor que fica pendurado, se você decide colocar, você está até gerando introduzindo o micro-organismo, né? Se ele estava exposto ao ambiente, Sim. depois você coloca sem higienizar. Sim, e eles não higienizam, né? Falo a verdade, infelizmente, né? Mas deveria o quê? Manter o tempo todo dentro do ouvido. E depois que você tirar, tem uma caixinha, quando você recebe ele numa caixinha, né? Ou num saquinho apropriado. E você guardar. Mas assim, né? Entre você orientar e a pessoa fazer, tem uma longa distância. Tem um chão bom aí. A higienização é importante até para o seu aparelho auditivo. Sim. E como essa higienização tem que ser feita? Então, a higienização com o aparelho auditivo, ela é um pouco diferente, porque ela não pode pôr álcool que tenha água. Então, tem que ser o álcool específico, que é o álcool isopropílico, né? Como ele não tem álcool, você pode estar passando. Mas essa orientação da limpeza, na hora que a pessoa está com o aparelho, aí depende do aparelho, aí eu faço ela na hora lá com a pessoa para ela orientar. Ela, inclusive, os familiares. Porque é importante a família saber como que é que higieniza, como que funciona, como coloca, como tira o aparelho, né? E a higienização é diária? Diária. Igual Diária. lavar o rosto cedo, escovar o dente, já faz a higienização de colocar. Tem pessoas que às vezes nem precisa, porque às vezes tem o canal do ouvido que não produz muito cerumen. Então aí na hora que põe, tira, vê que tá do mesmo jeito, tranquilo. Então é muito individual essa orientação também. Depende muito do que eu tô vendo ali do paciente, né? Hoje a gente já tem aparelhos que são recarregáveis. Sim. Mas os de pilha, tem alguma orientação para o descarte dessa pilha? Algum local aqui em Alfenas que recolhe? Eu recolho no meu consultório. Eu recolho tudo e a Unimed, ela tem, né, o projeto dela e a gente leva para lá. Tá? O correio, antigamente, tinha uma caixa de recolhimento das pilhas. Eu não sei se atualmente está recolhendo. É até uma informação que eu tenho que atualizar. Mas eu recolho dos meus pacientes, eles deixam no consultório. Entendi. A Unimed, você sabe se em todas as Unimedes ou é só daqui de Alfenas? Não sei, mas eu acredito que como eles são geral, nacional, né? Eles têm uma caixa até, que tem uma pilhinha, assim, um desenho da pilha, tá, onde faz os descartes. É bem legal o projeto deles em relação a isso, porque para cuidar da natureza. Com certeza. Né? Por isso que hoje em dia, vamos pensar em 70% dos meus clientes preferem os recarregáveis. Porque daí não pensam, né, na questão de onde jogar a pilha, vou comprar, acabou, tal, enfim. Né? É muito mais prático. É mais prático. E você falou também das questões do som, né, para as pessoas que têm espectro de autismo. Essas pessoas, elas têm sensibilidade maior ao som, alguma coisa assim que pode causar algum dano no ouvido ou não? É porque faz parte da síndrome, né? Essa sensibilidade. Não é que todos vão ter, mas eu já recebi vários casos em que foi difícil avaliar a audição devido eles já
sabe, eles já têm toda uma restrição a esse som. Mas é comum receber uma criança autista com essa sensibilidade. E aí, como é que faz esse tratamento, assim? Você tem que... Vai ter um pouquinho mais de calma, eu espero. Espero não, eu tenho certeza que vai ter, porque não tem como você tratar ela do mesmo jeito que você trataria um paciente... Não, quando vai fazer normal, uma avaliação... de aspas, né? Quando vai fazer uma avaliação de uma criança, né, que já tem com diagnóstico, ou que ela mesma esteja com medo, tal, aí tem que ser toda uma parte lúdica para fazer com que eu consiga avaliar essa criança, contar com a colaboração dos pais, entendeu? E aí fazer um som mais baixo, porque daí, se a intenção é avaliar a audição, a gente tem outros métodos para fazer sem que a criança fique assustada naquele momento, né? E assim, é normal, igual a gente acontece com a vista, você ter a vista cansada, você cansar essa audição ao longo do tempo, assim, ao longo das idades, como é que vai passando a idade ou não? Aí o passar da idade, a gente tem, assim como da visão, né, a presbiacusia, que é o envelhecimento da audição. E a presbiacusia, ela vai acontecendo com o decorrer do tempo. Eu tenho clientes de 80 anos que ainda não usam aparelho. Tá tudo bem? Mas eu tenho clientes de 20 e poucos anos que usam aparelho. Então, aí vem a sua pergunta de novo. Predisposição genética, fator ambiental, né? Maus cuidados, exposição ao ruído. Então, tá fazendo tudo que hoje em dia... pensava assim, quem usa aparelho é idoso. Não existe isso mais. Né? Não é coisa de idoso. Por quê? Por causa dessas faltas de cuidados que estão tendo hoje. Então, o aparelho auditivo, ele é colocado à medida que a pessoa está apresentando, seja por envelhecimento, né, ou seja por algum outro fator que causou. Há pouco tempo foi uma senhora que no ano novo fez o trauma acústico, que estourou dentro da garagem dela, ela colocou o aparelho auditivo. Então, assim, são várias causas. Então, realmente são os cuidados que tem que ter. E quando há o rompimento do tímpano? Aí é uma questão que o otorrino, né, a conduta é do médico otorrino, porque é ele que vai verificar se vai fazer, né, a timpanoplastia, qual que é o tratamento, né, aí a conduta é totalmente do otorrino. Mas é reversível, não tem, ou alguns casos não são? Então, alguns casos, não é nada 100%, né, porque aí ele tem que ver a dimensão disso, né, aí a conduta realmente é do médico. Aí a gente não entra nessa parte. Entendi. O fono, não. O fono, não. Se a gente for pensar nessa exposição desde a infância, quando uma mãe leva um bebê para uma festa, para um local que tenha um ruído alto, você está aumentando a probabilidade dela ter perda auditiva? Sim, você está expondo ela, né? É um fator de risco você expor o seu filho num ambiente ali onde o som está intenso. Hoje em dia existem uns fones que são lindos, cor-de-rosa, azulzinho, são lindos. E eles são maiores, né? E você pode colocar no bebê se você quiser levá-lo numa festa, né? Desde festa infantil, a festa. E coloca e deixa lá protegido. Como se fosse um abafador mesmo. Exatamente. Para proteger. Tem uma atenuação aí em torno de 30 decibéis, o que melhora bastante e não prejudica. E a criança fica até dormindo, né? Então, você vê que foi eficaz. Eu vou comprar pra mim, vou comprar pra criança, né? O dia que eu estiver numa festa, estiver cansada, tchau, só que abaixo o óculos escuro. Com Deus! Espera só semana que vem pra vocês me acordar. Esquece. Já era, bebê, caramba, é pra mim. Mas assim, essa exposição a ruído no bebê ali, ela quanto mais... Porque é uma criança muito nova, como é que você vai expor ela esse ruído? Uma questão muito nova e vai gerar um prejuízo muito grande, não vai? Tá, mas de imediato você não vai saber, né? Porque a perda auditiva não dói. Concorda com isso? A perda auditiva não dói. Até você descobrir, você já teve um prejuízo ali. Quer seja ele na aprendizagem, quando a gente for pensar em criança. E a criança, ontem mesmo eu atendi um menino de 10 anos que não é alfabetizado, ele não sabe ler. E aí você vai buscar o porquê que ele não sabe ler. Né? Então, audição, aprendizagem, não tem como desalinhar. Né? Você vai aprender bem porque você ouve bem. Se ouve mal, você aprende mal. Né? Então, assim, tem muitas vertentes aí pra gente estudar. Aconteceu isso comigo com um priminho meu, que a gente tava com... Ele tava com dificuldade de aprendizagem e tal, aí levaram ele na fono, e aí ele descobriu que ele tava com problema de audição. Que aí a gente tava até preocupado com ele, não sei porquê, que pode ser alguma questão de deficiência, né, de acompanhamento e tal, cognitivo, aí foi, na verdade, ele tava com problema, ele usa aparelho, ele tava com esse problema de audição, ele não tava evoluindo porque ele não tava escutando. Exatamente. E ele não sabe referir porque não dói. E ele acha que é normal ele ouvir daquele jeito. Como que você vai saber? Como que eu vou saber o quanto que você ouve?
Porque às vezes você tá aqui na minha frente e tá lendo meus lábios. E eu tô lendo seus lábios, né? E aí vai tudo bem. Aí veio a pandemia. Colocou-se o quê? Uma venda na boca. Aí muitas pessoas vieram fazer exame falando assim, doutora, a máscara me deixou surda. Você entende? Olha a importância da comunicação, né? Porque você se comunica vendo, ouvindo, pegando, tocando, né? Tirou a parte visual que ela fazia a leitura labial. Aí veio fazer, gente, mas foram muitos casos que descobriram perda auditiva leve. Você já não conversou com alguém e que você conversa com ele, aí ele fica mexendo a boca o tempo todo, assim, enquanto você tá falando, parece que tá te imitando? Sim, sim. Ele tá fazendo a leitura labial e ainda tá imitando você em tudo para fazer um entendimento do que tá sendo ouvido. Tem muita gente que, na hora de falar, abaixava a máscara. Você não escutei. Aí abaixava e falava, Jesus, não precisa abaixar. Era desse Mas jeito. talvez é porque ela assimilava pela leitura labial. Exatamente. Ela entendia que a gente ia entender também pela leitura labial. Exatamente. E aí muitas pessoas descobriram por aí, devido a essa questão aí da leitura dos lábios. É interessante, né? A comunicação, ela não é só ouvir. Né? A comunicação ela é todo um processo aí que envolve tudo. Né? Envolve tudo. A linguagem, hoje você tem a linguagem corporal, a linguagem falada, né, propriamente dita, que é a que a gente mais usa, mas tem vários outros tipos de linguagem. E aí a pessoa perde uma dessas, né, a principal que ele fazia da leitura labial, ele falou, putz, tô surdo. Então, você, por exemplo, fala muito com as mãos, né? Olha que bacana. Eu gosto de gesticular, eu já tenho essa... Eu já gosto de gesticular, quando eu tô de pé, assim, eu ando pra lá, ando pra cá, eu pulo pra cima. Então, isso é bacana, né? Que faz parte da comunicação e deixa a comunicação rica também, né? Então, ouve bem, gente, é essencial em qualquer fase da vida. Em qualquer fase da vida. Se você não ouve bem, você pode ter certeza que impactos terão na sua vida. Quer seja na vida profissional, na aprendizagem, na social. Então, vamos ouvir bem. Existe uma audição seletiva? Ou isso é mito? Eu escuto o que eu quero? Ah, depende. Quando minha mãe tá falando na minha cabeça, eu escuto o que eu quero. Porque meu avô, a gente falava com ele, falava, ele fingia que não tava ouvindo. De repente, você falava uma coisa que interessava, ele tava era fingindo de neitão pra mamar. Pra mim, a audição seletiva são só dos maridos. Porque... Você fala, o homem não te ouve, né? Você ouviu tudo, mas ele não quer ouvir. Não assimila nada. Não, entendeu? Então, pra mim é essa. Mas, assim, eu brinco com os meus pacientes que, principalmente os idosos, eles falam assim, ai, doutor, eu tô adorando usar o aparelho. Porque quando ela fala assim, bem, eu tô querendo cartão de crédito, ele, tô nem aí, tô vendo nada, eu desligo meu aparelho. Essa opção é bem seletiva, entendeu? Eu vou começar. Eu vou andar com o negocinho pendurado aqui. Você falar, não tô escutando meu aparelho, tá sem bateria, mano. Vai evitar que acabou com mala. Não tô escutando, não. Esquenta a cabeça, não. Vamos pra cima. Agora, o que existe dentro, assim, talvez seja até a sua pergunta, a pessoa escutou, mas não entendeu o que foi falado. Aí é uma questão central. Não é uma questão periférica. Porque, entenda bem, ouvir é passivo. Você está escutando tudo, desde que o sistema, né, auditivo esteja no padrão, né, normal ali. Entender é ativo. Você consegue entender isso? Você tem que interpretar toda aquela fala, etc e tal. Você tem que construir, etc. Sim. Por quê? Porque daí o ouvido, ele recebe toda a onda sonora, vai para o ouvido interno, e essas ondas sonoras são transformadas em estímulos elétricos que vão para o cérebro. Aonde essa fala, esse som vai ser decodificado. É um som de fala? É uma música? É um ruído? Que som é esse? O cérebro pergunta e ele vai entender. Tá? Então, por exemplo, você vai ouvir o japonês falar. Você vai ouvir, mas você vai entender? Não. Não, porque você não tem experiência sonora com aquilo, você não fala, você nunca estudou o japonês. O cérebro seu, né, não vai entender nada. Então, assim, tem muitas crianças hoje, não só crianças, mas eu atendo muitos jovens e adultos que fazem um exame do processamento auditivo central. Então, o que o cérebro faz com o que o ouvido mandou? Então, o cérebro e a orelha se conversam, né? Ele recebeu, mandou para o cérebro e o cérebro interpretou aquilo.
Então, aí pode entrar na sua pergunta, entendeu? Seria uma audição seletiva nesse sentido. Entendi. Na questão do entendimento. Mas Do não, entendimento. Mas não de escutar, né? Não. Se a pessoa tiver Tá escutando, mas de repente não quer escutar ali. Não, beleza. Você acabou de trabalhar com toda a artimanha que eu tinha pra ignorar as pessoas, mas obrigado. E assim, acho que uma dúvida que muita gente tem é sobre a questão da limpeza do ouvido. Como proceder, de que maneira proceder, quando proceder para fazer essa limpeza. Que eu acho que assim, a gente tem aquela cultura do cotonete. Cutuca aqui dentro e bora, vai limpando, tá com muita cera e tal. Mas quando que eu realmente preciso fazer essa limpeza do ouvido? Então, primeiro, essa cultura é péssima, né? Não pode ser utilizada, como a gente falou. Hastes flexíveis não é utilizada, não deve ser utilizada em momento algum. Hipótese alguma. Não, só para limpar seu umbigo e o de bebê. Lucas não limpa o umbigo, Não, Lucas. nem faz. Descobrimos. Não, banho subaco, cabeça, acabou, tchau. Então, não deve ser utilizado. Limpeza com toalha, simplesmente a toalha no pavilhão. Se a pessoa tiver uma sensação de ouvido abafado, ela vai procurar um médico. E aí o médico fazer a inspeção otoscópica, tá? Eu também faço isso no meu consultório, mas geralmente as pessoas já estão no médico para que ele faz. Os meus pacientes que costumam vir e às vezes vêm para fazer uma avaliação auditiva e eu vejo que está com a rolha de cera, com o cerume ali acumulado, ele não pode fazer a avaliação auditiva. Daí eu retorno e ele fala, olha, vai procurar um médico, que o médico vai fazer a limpeza do seu ouvido para você voltar e fazer a avaliação auditiva. Porque eu não sei como que está essa obstrução, essa cera, quanto que está compactada lá dentro, porque essa obstrução pode causar uma perda maior. Não é? Como se você tivesse com o seu dedo aqui na orelha, você não ouve menos? Você imagina você tá um tufo de cera lá dentro. Então, é um pré-requisito para a avaliação auditiva, audiométrica, não estar com a rolha de cera. Mas essa cera, ela pode chegar a prejudicar o aparelho auditivo, assim, como eu posso te dizer? Não só tampar, mas danificar ele mesmo? Ou ela só cria esse abafamento? Só cria essa obstrução. Só Entendi. obstrução. Porque ela fica no canal, né? Aqui na orelha externa. Antigamente tinha uma cultura de fazer lavagem no ouvido em farmácia. Isso não pode, né? Não é indicado. Por quê? É um procedimento invasivo, certo? Nem fonoaudiólogo pode fazer lavagem de ouvido, tá? Isso aí é vedado na nossa profissão. Quem faz a lavagem de ouvido? Médico. Só médico, por ser um procedimento invasivo. Conheço pessoas que já foram em outros lugares, que já foram em farmácias, infelizmente, na região, e que perfuraram o tímpano do cliente. Então, realmente é perigoso. Perigoso. Não é uma brincadeira. Perigoso, não é simplesmente ir ali enfiar uma pinça. Não é assim. Então, as pessoas têm que ser muito bem orientadas que isso não pode. Volta até então, aquele o caso médico. que a gente falou mais cedo do medicamento lá, o Cerumin, né? Que aí não pode também, ele não é recomendado você ficar pingando ele de qualquer jeito. Se o médico viu que tem uma cera ali compactada e que precisa do Cerumin, ele vai na farmácia, compra, pinga, segundo orientação médica. Agora, ele fazer isso, uma automedicação, não é recomendado, tá? Não é legal. Você já fez lavagem de ouvido? Só no torrino. Fez eu também. fiz Cerumin uma vez. Deixa eu contar. Um dia eu tava numa festa. Você Você que come, né? Ele fala que a gente tira a dieta dele, mas toda semana tem, ele tá comendo. Inclusive, essa semana é da padaria do Turco. Muito obrigada, viu? Está uma delícia. O Lucas que o diga. É um pecado isso aqui, velho. Vou te falar um negócio. Não sei porque gula é pecado. Pra quem quiser dar na padaria do Turco, qual que é o endereço mesmo, Cris? O endereço tá aqui, deixa eu olhar. Que eu sou péssima de localização. Fica na rua Alberto de Oliveira, 293. E tem o telefone também, pra quem quiser, é 98883-1635. Muito obrigada e a gente super recomenda. Tá aprovado, viu? Nossa senhora, que... depois você pega um negocinho desse aqui. Moço, tá um pecado. Você pode comer, viu? Você pode Fica comer, à fica à vontade. vontade, viu? Eu vou comer mesmo, que tá um Aqui, ó. cheiro muito bom. Nossa, não tá aguentando. Aqui. Mas voltando à história lá. Eu tive que pinguei Cerumin uma vez... Porque, pra começar sempre em festa, né? Nós tava na festa de um amigo meu, e aí eu chapei demais, fui dormir, um amigo meu tacou açúcar dentro do meu ouvido. Aquelas brincadeiras de mau gosto. Tacou açúcar dentro do meu ouvido. Cheguei no outro dia, o ouvido, acho que era o esquerdo, direito, tanto faz. Tava tampado assim, ó. Eu não escutava nada desse lado. Eu passava a mão aqui e não escutava. Falei, pronto. Tô com o ouvido cheio de formiga. Eu pinguei um Cerumin. Eu pinguei um Cerumin. Não tinha Ficou saído. com o ouvido doce, literalmente. Fiquei com o ouvido doce, falei assim, mas não tem jeito. Aí eu
tive que pingar o Celumim, mas eu fui na coragem também, não passei no médico, não. E fiz errado. Sabe que você me lembrou aqui uma coisa interessante para falar para os jovens. Recadinho para os jovens. Meu Deus. Aí eles vão na balada, vão nos shows da vida, velório do Carneiro, tá chegando. Tamo junto. Vai, beleza, lá, tal. Quando sai da festa, não sei se vocês já tiveram aquela sensação que fica aquele zunido no ouvido. Sempre. Fica 2, 3 dias aquilo lá. Tem que passar, gente. Aquilo lá, aquele barulhinho no ouvido, aquele zunidinho, pós-festa, ele tem que ser temporário. Se ele permanecer, você tem que procurar o otorrino, tem que procurar a fono, porque tem que fazer a avaliação. Nossa, eu durmo, Porque você parece pode que tá ter na casa de som lesado. ainda. Não, Pode ter lesado o sistema Eu durmo auditivo. sonhando com a festa. Porque a música não parou de tocar, o zunido tá Então, aqui. você imagina. Então, assim, é bom falar isso para os jovens, né? Assim, nós também vamos, né, nas festas, mas eles vão com muita frequência, né? Então, atento aos ouvidos. Deu esse barulhinho e ele continuou, pode procurar ajuda. Quanto tempo mais ou menos esse barulho tende a passar? Aí não pode passar de uma semana isso. Não pode passar. Uma semana até é muito para ficar. Eu já pensei, falando, mas uma semana parece tempo demais. Você, tipo, você foi numa festa no sábado, no outro sábado você ainda tá com Você esse pensa zunido? assim, 48 horas, isso aí já tem que ter saído do seu ouvido, né? E você volta à sua vida normal, vai alimentar normal, fazer atividade física e tal, enfim, né? Mas não deve continuar no ouvido. É uma atenção aí que os jovens têm que ter. Um cuidado muito importante. E quando é que você decidiu falar assim, você é fonoaudiólogo e vou cuidar da saúde auricular? Como é que foi esse Ai, procedimento? ai, que delícia. Então, eu sou formada há 22 anos, né? Então, no início da minha profissão, eu morava no Japão antes, então, assim, tem toda uma história. Eu era professora de matemática, nada a ver, né? Mas eu gostava muito de novo. Aí, enfim, resolvi mudar completamente a minha vida. E aí, depois que eu voltei do Japão, eu fiz a fono, me encantei, porque eu achava que tinha muito a ver com a educação. No começo, eu fazia esse alinhamento. Seu sonho era ser professora, eu gostava de ser Eu professora. era professora. Uhum. Eu fui professora de criança, de jovem, adulto, e na fonoaudiologia eu fui Japão ou professora. Aqui. Não, no Japão eu ralava mesmo. Você morou lá por quanto tempo? 4 anos. 4 Ficou anos. 4 anos, É, nossa. como descendente, né? Então daí eu fiquei 4 anos. E aí, a fonoaudiologia veio na minha vida para acrescentar, assim, e me mostrar que existiam várias áreas de atuação. Então, naquele começo que você forma, como acho que toda área, né? Até você vai deslumbrando com tudo, até encontrar realmente o seu caminho. Você gosta, né? E eu sempre gostei muito da audiologia e de voz. Por isso que eu elogiei sua voz, muito bonita. E aí eu fui me encantando com tudo isso, mas chegou um momento em que eu tive que, assim, funilar os atendimentos, porque começou a ter muita coisa e a gente não consegue ser boa Não em dá tudo que conta. faz. Sim. Não dá. Aí eu, especialista em audiologia, aí eu comecei a buscar mais o campo só da audiologia. Então, hoje em dia, já tem aí uns 10 anos que eu só atendo a parte de diagnóstico audiológico. Então, eu não faço mais a outra parte terapêutica. A criança que não está falando bem, eu não consigo atender mais, entendeu? Oriento os pais, faço toda a parte auditiva, né? Antes da terapia, porque é super importante fazer. Sim. Mas a terapia em si, para ensinar a criança a falar, ou reabilitar, ou habilitar, eu não consigo fazer mais. E aí me encantei com essa área, né? Então, hoje em dia, para mim, ouvir é essencial. Adoro. Hoje você não consegue se enxergar em outra área da fonoaudiologia. Não mas- consigo. E nem outra profissão, porque assim, sou apaixonada no que eu faço. Vibro em cada retorno de paciente que fala que está ouvindo bem, que ouviu o passarinho cantar, que não ouvia mais o passarinho cantar na casa dele. Tem um até que conversa com os passarinhos hoje, sabe? Assim, são tantas Ela histórias. tá atendendo a Branca de Neve. Não, mas é bacana, né? Ele fica na janela e ele sabe que aquele passarinho está passando por isso, porque de tanto que ele convive hoje com os passarinhos. Interessante, porque ele não ouvia mais os passarinhos. Então, são tantas histórias boas que, assim, a gente vai colecionando e encantando cada vez mais, né, com a profissão. Eu vi um relato, Pode desculpa. falar. Eu vi um relato no seu Instagram de um que ouviu a seta do carro, que pra ele não Sim. existia esse barulho. Sim, ele não sabia, ele ficou assustado. Que o carro estava fazendo um barulho interno, ele não sabia o que era, e era a seta do carro. Então, assim, eu tenho tantas coisas. Teve um mais interessante, um jovem de 27 anos, Novo. em que aí eu terminei o atendimento dele e tal, ele foi embora. Na semana seguinte, eu sempre gosto de um retorno de 15 dias, 20, né? Depende da necessidade.
E ele voltou e ele falou assim para mim, doutora Miriam, eu não lembrava o som do papel amassado. Sério? Não. Ele tem uma perda, assim, bem proeminente, já com 27 anos, tal, dos 2 ouvidos. Ele tentou colocar o aparelho num outro lugar, não deu certo, ele ficou muito incomodado. E aí, depois que eu coloquei com ele, ele falou, olha, eu não sabia, não lembrava. Quando fez isso comigo, eu levei um susto. Gente, pensa bem. Papel, fazendo barulho que você nem dá importância, né? Ele deve ter voltado a chegar no casa e fez assim, toda hora. Só pra escutar o barulho, entendeu? Só pra escutar. De tão Olha que coisa, parece bobo, né? Mas pra pessoa simples, foi... né? Do dia a dia. Exatamente. Mas igual seta do carro também é uma coisa que você escuta todo dia. Você não dá importância. Você não dá importância. Agora ele voltar realmente a ter esse contato. E durante esses 10 anos que você tá mexendo só com essa parte auditiva, você notou um aumento na procura do fonoaudiólogo, dessa busca da saúde auditiva por parte das pessoas? Sim, tá numa crescente, né? Tá numa crescente, até porque dados oficiais mesmo, é que a cada ano a perda auditiva está aumentando. Então, as pessoas estão preocupadas em se comunicar bem. Hoje as pessoas têm mais informação, deveriam ter mais, mas já tem um pouco de informação para ela buscar, né? E ela correr atrás. Então, eu percebo que de quando eu comecei para agora, que hoje, muito, mas assim, triplicou, muitos atendimentos de pessoas assim, que às vezes vêm só para check-up. Só para check-up, todo janeiro vai fazer avaliação ocular e vem fazer auditiva também, o que eu acho muito bacana. Porque uma vez por ano, a gente deveria fazer, todas as pessoas fazer, tanto da visão quanto da audição. Eu vou ter que bater um check-up, então, que a minha senhora, última foi uns 4 anos. Super importante. E na caderneta de vacinação da criança, se forem folhear lá, vai ver. Avaliar a acuidade auditiva e visual quando a criança entrar na escola. Por quê? Porque são os 2 meios principais para a criança aprender. Né? Claro que tem a parte motora, mas assim, ela vendo e ouvindo, isso é priorizado pelo governo, mas aí acaba que é muita coisa para a mãe ver, ela acaba esquecendo. Mas nós, profissionais, temos que lembrar as mães disso. Né? Os pais, né? Às vezes eu falo só mãe, mas não são os pais. E essa preocupação auditiva, ela tá mundial, já tá na escala de OMS, já tem todo um procedimento universal, né? Assim, para de preocupação já, né? Sim. Por exemplo, então esse ano, né, que foi dia 3 de março, conforme ela falou, o tema foi cuidados com os ouvidos e com a audição para todos. Vamos torná-los realidade. Só trouxe um dado de 2020 da Organização Mundial de Saúde. Então, como é a organização mundial, então, né, esse número ele acaba sendo mundial. Eu não trouxe até ele só das Américas ou só do Brasil. Em 2020, nós tínhamos 466 milhões de pessoas com algum grau de deficiência auditiva. Passou-se, então, 3 anos. Em 2023, hoje, nós temos 1,5 bilhão de pessoas com algum grau de deficiência auditiva. Do leve ao grave. Nossa Senhora. Então, assim, e aí, Cris, tá na hora de você fazer crescente. Tá numa crescente. Né? Então, as pessoas, por isso que cada vez mais a Organização Mundial de Saúde pede o quê? A prevenção. Então, os cuidados auditivos, e esse ano ela pede o quê? Para que seja feito na atenção básica. Quando a pessoa, o indivíduo vai lá na UBS, lá no PSF do bairro dele, já dá uma olhada no ouvido dele. Porque se dá uma olhada e vê que ele está, por exemplo, com uma rolha de cera, já encaminha para o procedimento. Porque aquela rolha de cera simples, de repente, pode causar um zumbido. Não que o zumbido vá causar uma perda auditiva, é ao contrário, entendeu? Mas aquilo lá já vai melhorar a audição dele. Uma criança que está, por exemplo, com otite secretiva o tempo todo, já encaminha. Então, todos os cuidados básicos que a gente falou, de não fazer pingar nada no ouvido, de não automedicar, de não colocar nada, a OMS quer que a atenção básica faça isso. Então, desde lá no balcão da farmácia, quando alguém chega, né, pede limpeza, daí as pessoas já têm que orientar. É essa aí o que eles pedem para nós. A gente pode considerar, lógico, que aumentou, com certeza, acho que triplicou o número, mas eu posso considerar que o acesso aos exames, o acesso à informação também aumentou, então a quantidade de exames também foi maior? Foi. Então talvez já tivesse um número grande e não tivesse sido notificado. Pode ser isso, exatamente. Pessoas que não estavam indo atrás para fazer os exames, né?
E hoje a gente tem. Eu atendo no Cislagos, faço os exames auditivos de lá, que é o consórcio interregional. Hoje nós atendemos 42 cidades lá. E aí faço as avaliações auditivas lá. E desde quando eu comecei, 12 anos para cá, nos Cislagos, o número cresceu gigantesco de pessoas procurando. Fila de espera. Então, muitas pessoas que, de repente, não sabiam, fizeram nesse meio tempo, veio a pandemia, pode ter piorado, porque, né, o bichinho deu uma gripe muito forte na moçada, né? E todo esse estado aí, mantendo toda essa parte, né, de resfriado, o nariz fica ruim. Essa questão de sinusite pode interferir? Muito. E aí a tuba auditiva ela não trabalha muito bem devido ao excesso de secreção, e aí você fica com aquela sensação de ouvido abafado, né? E então tem toda uma ligação, né? Esse triângulo, né? É nariz, ouvido e garganta. Aí um afetado, o outro Pode sofre afetar também. tudo. E assim, você falou nas questões da água, da infecção e tal. Pode ser que aconteça perda auditiva por infecção de ouvido? Assim, uma perda permanente ou é só temporária? Pode ser permanente ou temporária, depende do tempo em que você vai cuidar. Então, assim, crianças, por exemplo, que estão com a perda auditiva devido a otites de repetição e estão em tratamento contínuo com o médico otorrino, com o pediatra, a tendência dessa audição voltar é muito grande. Agora, as mães que vão deixando e vão usando crendices ao longo do tempo e não procura a assistência médica correta, a criança pode ter uma perda auditiva aí e que não corrige mais. Não corrige mais. Aí, tchau. Não, é porque assim, a gente vê muita preocupação com essa questão de infecção, mas receita antibiótica acabou. Não tem, eles não vê essa questão da cura mesmo, do aparelho auditivo em si. Do acompanhamento auditivo em si. Mas o acompanhamento, ele é essencial. É necessário. Tem que ter. Tá? Tanto do médico quanto do fonoaudiólogo. Hoje em dia a gente trabalha muito junto, né? Não tem como um trabalhar sem o outro. É uma dupla dinâmica. e assim, partindo um pouco pro ponto da saúde pública, você vê que a saúde pública ela tem melhorado nesse sentido do atendimento auricular ou não? Do auditivo? Então, no nosso município, eu acho assim, Alfenas é uma cidade muito privilegiada, né? Nós temos aí 3 hospitais, temos muitos profissionais. Só fazendo um parênteses, fonoaudiólogo hoje é um profissional que está quase em extinção. Está difícil achar um profissional fonoaudiólogo. E em Alfenas nós temos muitos, devido à faculdade, né, da Unifenas, que lançou muitos no mercado. Então, hoje em dia, Alfenas, gente, quem reclama da saúde em Alfenas, em qualquer nível, eu acho que é uma pessoa desorientada, porque a Alfenas tem muita gente, tem muito lugar para você procurar e ser assistido. Existe uma demora? Existe, como sempre existiu, né? Então, tem governos que estão fazendo mutirões, já participei de mutirão para fazer avaliação auditiva, né, em cidade vizinha, aqui em Alfenas eles já pediram. Por quê? Porque às vezes acumula, faz ali uma fila de espera, porque naquele determinado governo ele exaltou outras questões, né? E não a questão da fono, da audição, ou teve muito mutirão em Alfenas, por exemplo, de visão, né? Que fizeram catarata e tal. Então, assim, no sistema público sempre vai ter essas filas, né? Eu acredito que não deveria, mas tem. Uma espera maior ou menor, mas tem. Agora, as pessoas elas têm que buscar recurso, porque aqui em Alfenas, principalmente, tem muito recurso. Então, tem o Hospital Alzira Velano, tem o Cislagos, tem o Ambulatório Dr. Plínio. Todos esses lugares, fora os consultórios particulares, fazem avaliação auditiva. Diferente das outras cidades pequenas, que não tem. Cidade vizinha aqui não tem. Não tem. E aí eles vêm tudo para cá. Aí muita gente reclama, fala, tirou nosso espaço. Mas não é, porque aqui virou polo, né? Sim. É um polo aqui de saúde. Então, aí a gente acaba atendendo tudo. Mas, assim, tem recurso? Tem que procurar. É o que eu falo, a gente tem que orientar. Eu falo para os colegas, gente, fono tem que abrir a boca para saber que existe. Porque até hoje tem muita gente que não sabe o que fono faz. Concorda com isso? Eu vou ser sincero, eu também não sei. Eu vou falar baixinho aqui. Eu tô dando uma de entendido, mas eu também não sei o que fonoaudiólogo faz. Gente, assim, muita gente, quando eu formei, até hoje, muita gente fala assim, fono o quê?
Porque falar fonoaudióloga. Fala aí, Lucas. Fonoaudiólogo. Aí, ó, tá vendo? Fala bem, né? Tem gente que não consegue nem falar. Mas é porque pra mim, acho que o meu irmão teve um problema que ele tava precisando de fonoaudiologia, porque eu acho que ele tinha língua presa, né, TT? Ele tinha um problema de língua presa, alguma coisa nesse sentido, eu não lembro. Eu sei que ele teve que passar na fono e pra mim fono ficou esse negócio de língua. Foi a única... Com todo respeito à profissão, gente, viu? Não é querendo desmerecer, não. Mas pra mim ficou esse negócio de língua. Foi a única coisa que eu raciocinei. Tipo, fono, língua. Aí eu... Ah, não, totalmente. Você tá com problema de língua? Eu já sou a fono do ouvido, agora tem a fono da língua. Eu mesmo não sabia a questão da fonoaudiologia mesmo. Nós temos mais de 13 áreas de atuação. Então, quem faz fonoaudiologia hoje, são poucas as universidades que estão oferecendo a graduação. Mas é um curso que trabalha com a comunicação num todo. Verbal, escrita, a comunicação alternativa. Então, pensou em comunicação, você pensou em fono. Né? A oratória, né, a oratória de vocês dois é fantástica. Mas quem não consegue falar e desenvolver, ter essa desenvoltura que vocês têm, o fonoaudiólogo pode ajudar. E acho que tinha um preconceito da fono ser só no desenvolvimento da criança. E hoje a gente sabe que não, né? Tem a fono no hospital, tem a fono já para as pessoas mais de idade, mas que apresentam essa dificuldade, ainda está em tempo de procurar, né? Sim. Para melhorar a fala, para melhorar o entendimento. Sim, exatamente. A gente tem fono que trabalha em escola, que faz as triagens. Tem a fono que trabalha no hospital, que é a parte da disfagia, né? Que não está engolindo bem. Tem fono que trabalha só com oratória, que trabalha em emissoras de televisão. Tem fono que trabalha em saúde ocupacional, já nas empresas, realizando os exames, no telemarketing, na perícia. A gente tem muito. Tem muito ramo. Tem muito ramo. Então, quem for pensar, vou fazer fono hoje, o campo é gigante. E tá com carência de profissionais. Já fica o convite aí, gente. Quem quiser. Aqui em Alfenas tem, na Unifenas, não é propaganda. Na Unifenas não tem. Parou? Acabou o curso, Ai, brinca não. Acabou o curso. Não sei se eles pensam, né, em reativar, mas já acabou. Mais próximo aqui seria, acho que Belo Horizonte. A faculdade. Então, realmente está ficando restrito. Muito. Antes tinha 3 Corações, não tem mais. Nossa. Mas essa questão, tipo assim, da restrição da fonoaudiologia, não é porque acabou que a medicina está abarcando isso ou não está? Eu nem chegou a abarcar a faculdade de medicina, assim, nem chegou a abarcar essa questão? Não. Eu acredito que não, assim, até porque eu sou muito parceira dos médicos, né? É o que eu te falei, a gente trabalha muito junto, né? Com pediatra, com neuropediatra, com geriatra, com otorrino. Então, a minha relação é muito estreita com eles. Todos os profissionais são assim. A nossa área é uma área da saúde, a gente complementa todos os atendimentos. Então, não tem como não fazer. Então, a gente agrega nesses atendimentos, sabe? Agora, o que aconteceu? Porque não é uma área de atendimento, por exemplo, igual ao odonto. Vamos pensar assim. A odonto sai e aí já vai atender nas clínicas populares e já sai ganhando, né? Então, a fonoaudiologia, por ser uma ciência assim, que ainda é considerada, né, nova, eu não sei nem agora quantos anos exatamente, nossa, até me pegou nisso. Mas a gente ainda pensa que está engatinhando, porque as pessoas ainda têm que entender o que a fono faz, o porquê que você vai num fono, sabe? Não é só criança, igual a Cris falou. Então, como as pessoas ainda não sabem, não dominam o que a profissão, a atuação exata do fono, então acaba que eles não procuram. Eles querem aquela coisa de retorno imediato, né, financeiro imediato. Mas a fono também pode trazer um retorno financeiro imediato. Só que a pessoa tem que ter o conhecimento. E o conhecimento aí é falho nessa questão da graduação. Você vai nas escolas hoje... você vai fazer fonoaudiologia? Não, ninguém pergunta. Aí você vai fazer o quê? Vou fazer medicina. Vou fazer odonto, vou fazer direito, não é? Sim. Por quê? Porque já pensa que já estou saindo ganhando, né? Mas em questão da substituição que você falou, eu acho que hoje em dia, principalmente, a gente consegue ter eu esqueci o termo técnico agora, mas das profissões trabalharem muito junto. Então, tem multidisciplinar. Isso, multidisciplinar, me fugiu a palavra. Cada um na sua área vai... Agregando na outra. Agregando e interagindo. Então, por exemplo, na farmácia, eu tenho um contato maior com o paciente. Então, ele vai aferir pressão, eu estou vendo que o tratamento dele não está dando certo.
Eu mando uma carta pro médico, olha, ele tá fazendo o controle aqui, não tá dando certo, talvez o horário, alguma coisa, uma sugestão. Então, eu não tô me intrometendo. Eu estou vendo, passando o meu olhar pra ele, pra que ele... Às vezes ele não conseguiu, ele tem um contato de 5, 10 minutos com o paciente, ele não teve esse contato maior, não conseguiu... Mas é porque, tipo assim, como eu não sou da área da saúde, né? Eu sempre vi que a primeira coisa que eles iam procurar é o médico. Então a gente sempre É a cultura do brasileiro, a cultura do né? brasileiro. A gente sempre concentrou tudo muito na mão do médico e pouco na mão dos demais. Mas hoje tá mudando, graças Hoje a já tá Deus. mudando, graças a Deus. E assim, tem alguma questão da reabilitação, da saúde auricular, que possa, tipo assim, a pessoa usar o aparelho e voltar... Não só usar o aparelho, mas o tratamento é ela voltar a escutar normalmente, ou como é que funciona isso? Então, a questão da reabilitação auditiva, a pessoa que tem uma alteração de ouvido, de patologia, aí ela vai estar sendo acompanhada pelo médico, né, otorrino, que vai ver se esse tratamento dele vai ser medicamentoso, cirúrgico ou uso do aparelho, certo? Vai ser a terapêutica dele. Usando o aparelho e eu seguindo com o aparelho, tem todo o acompanhamento que faz parte dessa reabilitação. Então, a gente precisa ensinar o cérebro dele a ouvir novamente por esse meio do dispositivo eletrônico, né? Tem gente que faz isso de boa, super rápido, tranquilo. Tem algumas pessoas que precisam de um treinamento maior, de uma orientação maior. Em caso de criança, a mesma coisa. Em caso de crianças que nasceram surdas e que precisam aprender a linguagem, ou então a criança que perdeu e que não sabe falar nada e que daí vai ter que usar o aparelho, existe a reabilitação auditiva, que é a parte da terapia, que ela faz 2, 3 vezes por semana. Então, assim, tem esse tratamento, quem faz é o fonoaudiólogo, tá? Então, são vários casos para a gente acompanhar. A pessoa que escuta, mas não entende, faz um processamento auditivo central e deu um transtorno do processamento, existe o treinamento auditivo, que é a reabilitação, que daí eu faço no consultório. Então, assim, existem as formas, né, de fazer. Hoje em dia, o que está acontecendo muito são a surdez súbita. Então, a pessoa dorme de um jeito e acorda do outro. Nossa Senhora. Ela dorme ouvindo e acorda sem ouvir. Ela teve uma possível surdez súbita. Ela vai procurar quem? Ideal que procure o médico otorrino. Mas, às vezes, vai no posto de saúde, espera muito tempo, e aí, depois, o médico otorrino não consegue reverter aquele quadro. Ou, se já vai no otorrino direto, aí ele vai para o tratamento dele der certo, o que ele precisa? Da minha avaliação auditiva. Entendeu? Então, assim, tem que ser tudo muito vai rápido, completando o outro. Aí ela teve o sintoma, procurou o médico, veio fazer a avaliação auditiva, volta no médico. O médico dá o tratamento, né, da reabilitação, pode ser medicamentosa, não sei, cirúrgica, geralmente é medicamentosa, né, a surdez súbita. Faz um outro exame de acompanhamento até a gente descobrir ou essa audição dela voltou ou não. Muitos casos voltaram. E o que pode acarretar isso? Nossa, a surdez súbita tem N causas. Meu Deus. Desde um problema emocional extremo. Nossa, tem muita coisa. E tem acontecido bastante, hein? Bastante. Mãe, eu não consigo imaginar eu dormindo escutando. Imagina o desespero de se acordar. Surdo. Primeiro que eu Não já tá ia ouvindo. perder a hora que não ouviu o despertador. Eu já ia acordar meio-dia, achando que o dia tava raiando. Você já ia acordar com a mensagem, passa no RH. Despedida. Demitida. Mas assim, cara, imagina você, do nada, você tá dormindo, você acorda não escutando nada. Nossa, eu fiquei preocupada. Um problema metabólico, tão muitas causas. Mas, assim, tem. E o mais importante é se a pessoa tem esse sintoma súbito, é que ela procure o médico certo. E não fique voltando no posto de saúde, que é uma clínica geral e que, às vezes, ele não tem a orientação adequada para aquele quadro que ela está passando. Agora, se procura já um médico otorrino, aí é certeiro. É possível reverter. É possível reverter. Aí vai depender do tratamento que o médico vai utilizar, né? Entendi. Já pegou quadro de surdez súbita que não reverteu? Já. Nossa. E eu já peguei que teve a Aceitação remissão é difícil, total. né? Teve o quê? Voltou tudo. Ah, tá. Normal. Não voltou a escutar normal. Depois de 20, 25 dias. Aí agora Ela teve ficou 25 caso... dias surda? Sem Não, foi escutar direito? voltando. Ah, Foi de voltando pouquinho. com a medicação, entendeu? Agora teve caso em que não voltou nada. Meu Deus. Então Nossa. depende, né? Você vê que o nosso organismo, cada um responde de uma forma, Sim. né?
Eu fiquei com uma dúvida. Você falou do neném que nasce surdo e você coloca o aparelho. Então, ele não seria um surdo total para poder o aparelho ter algum efeito? Ele pode nascer, aí quando o neném nasce com a surdez, a gente tem que entrar com todo um diagnóstico, né, que é feito. Não é só o teste da orelhinha. O teste da orelhinha falhou. Beleza, faz de novo, falhou de novo. Aí vai seguir para o diagnóstico. E aí vai fazer um exame das vias auditivas centrais, que chama BERA ou PEAT. E aí, a partir daí, vai ter o diagnóstico. Primeiro passo é colocar um aparelho auditivo. Porque daí a gente tem que começar a estimular essa via auditiva da criança. Entendi. Tem casos que já vai para implante coclear. E aí coloca o implante coclear, que daí é um procedimento, é uma cirurgia, tá? Que aqui no Alzira Velano eles fazem em alguns casos, mas assim, eu encaminho muito para Campinas, na Unicamp, quando tem os casos, né? E lá eles fazem o implante coclear, aí essa criança entra num processo aí de reabilitação. Esse implante seria o quê? São uns eletrodos que coloca para fazer a função da cóclea. Então, é um procedimento invasivo, ele fica visível aqui na cabecinha da criança, mas antes disso é colocado um aparelhinho. Mas depende de cada caso, sabe? Não existe, assim, uma regra. Então, por isso que a gente tem que avaliar. E o quanto antes você descobrir isso, maior a chance de dar certo. Sim. Todos esses processos. Sim. Por isso que é muito importante, quando as mães estão gestantes, fazer toda a questão do pré-natal de forma adequada. Então, daí fazer a vacinação, porque se a mãe tem uma toxoplasmose, uma rubéola, uma sífilis na gestação, já é um fator de risco para a criança já nascer com problema auditivo. Toda essa questão pré-natal tem que ser tomada com muito cuidado. Já vai influenciar. Tá vendo? É mais um cuidado na atenção básica ali. Então, a mãe que teve, ela já vai tomar a vacina adequada, ela já vai saber. Chegando no hospital, isso aí já vai estar relatado pra gente. Aí nós vamos ter uma atenção maior com aquela criança, porque é uma criança que vai ser acompanhada até 2, 3 anos, para saber como está o desenvolvimento dela. Então, começa com a gestante, né? E se tem caso de surdez na família, ela tem que relatar. Tudo isso pode gerar um fator que... Pode gerar uma deficiência auditiva. Deficiência auditiva. Pode. Então, tudo depende. Você fala assim, mas vai ser? A mãe que teve Covid, o neném vai ter? Não sei. O que a gente tem que fazer, o nosso papel? A gente tem que fazer os exames periódicos, orientar a mãe e acompanhar. Acompanhar o desenvolvimento da função auditiva dessa criança. O Covid gerou perda de audição? O Covid está sendo muito estudado ainda, né? Então, tem muitas linhas de pesquisa estudando qual que é a relação com o zumbido, com a perda auditiva, porque nada mais é do que foi um resfriado muito forte, né? E toda vez que a gente fica resfriado, afeta a nossa audição, não afeta? Sim. Então, aí, por isso que está tendo muito estudo, então não tem como a gente falar, tem uma linha direta, aconteceu isso ou não. Já tem estudos que dizendo que sim. Tem estudos dizendo que ainda não está em evidência. Então, está muito novo ainda, né, para ser falado. E no seu consultório, quais são os exames que você faz de rotina? Eu faço o teste da orelhinha, a audiometria tonal e vocal, que é o padrão ouro, né? A imitanciometria, que é a análise do ouvido médio, onde a gente descobre se tem algum líquido, alguma pressão negativa ali no ouvido. Eu faço o BERA em adultos, que é a avaliação auditiva central, e o processamento auditivo central, né? Esses são os exames. E a adaptação dos aparelhos auditivos, porque daí ele já vem com o pedido do médico e eu adapto e acompanho até o resto da vida. Certo. O aparelho você que faz lá mesmo? Isso, eu adapto lá. Já tenho o aparelho de pronta entrega, a pessoa chega, já coloco, adapto e já sai feliz. Já sai feliz escutando, já sai amassando papel, né? Já sai amassando papel, feliz. Ligando seta. É uma reabilitação rápida. A pessoa já fica assim, tic, 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 tic. Eu ia ficar de interesse. A tecla do computador, muita gente falou que também não ouvia. Nossa. São pequenos detalhes, né? Torneira pingando em casa. Não ouvia. O rapaz já ia falar isso agora. O rapaz falou assim, não, eu fui tratar o ouvido, economizei 100 na conta d'água. E você em casa com certeza pega no pé dos seus filhos, né? Demais da conta, demais da conta. Porque assim, eu tenho 2. Lindos, maravilhosos, 2. Mas eu pego no pé. Com fone, então? Não, então, o meu mais novo, que usa muito fone, aí eu pego no pé dele direto, né? A minha mais velha já não usa tanto, sabe? Aí agora o caso dela é o esteto, né? Que ela tá fazendo medicina, e aí eu falei pra ela, olha, o esteto é seu de mais ninguém. Falei isso pra ela ontem,
porque não é para realmente compartilhar, porque cada um deve ter o seu, né, de uso pessoal. Mas, assim, pego no pé do marido. Audição seletiva, então, nossa. Não adianta você fingir que você não tá escutando, que eu estudei isso, tá? Você acha que eu sei que você está escutando. Vou trazer uma parede não, você chega na casa da Viri, tá lá escrito, proibido entrada de fone de ouvido. E não adianta fingir que não tá escutando. A TV é bloqueada, volume máximo. A TV é bloqueada no máximo ali no 20. Mas é tudo assim, né? Você saber usar. Né? É igual eu falo para eles, olha, a tecnologia tá aí, ela tem que ser a nosso favor, né? Não pode ser contra. Então, gente, tá aí o melhor fone, mas saiba usar. Não adianta ficar o dia inteiro com aquele fone gritando no teu ouvido, né? E isso aí realmente prejudica demais. Tá? Então, eu faço essa orientação, falo pros amigos deles também. E vou falando. A mãe é chata, né? Mas eu vou falando. Não, tá faço certo. a minha parte. Não, você tá aí doido. O primeiro exemplo tem que partir de casa, você tá doido. Onde é que você já viu? Vou chegar na fonoaudiologia na fonoaudióloga que trata problema para orelha auditiva, com os filhos tá tudo problema de audição também. Então, né? Não tem jeito aí. Não que seja pelo menos por ruído de fone, não vai ser. E Miri, tem alguma mensagem que você gostaria de deixar para o pessoal que está assistindo a gente sobre a questão do tratamento auricular? Se alguém quiser alguma dúvida, puder procurar você lá. Você tem alguma mensagem para poder deixar para o pessoal? Então, baseado nesse tema, né, da Organização Mundial de Saúde, que pede todos os cuidados com o ouvido, com a audição, e que é possível ouvir bem, eu peço assim para os pais, para os jovens, né, cuidarem do que tem de precioso em casa, porque assim, depois que você perde, tem a reabilitação? Tem, mas que a prevenção é ainda o melhor caminho. Então, todos os cuidados auditivos que a gente elencou aqui, quem tiver dúvida, vai no consultório, me manda na rede social, eu sempre respondo. Que o importante é saber que a audição, ela é um elo de comunicação com o ser humano. E você perdendo esse elo, você perde muita coisa. Né? E a perda auditiva, ela impacta de forma muito profunda no seu trabalho, na sua vida social, nos seus relacionamentos. Então, não deixe isso acontecer. Se acontecer, tem solução, procure. Não deixe passar muito tempo, porque o cérebro nosso agradece quando ele é alimentado com os sons em baixa intensidade. E essa questão também, tipo, da demora na procura, às vezes vai tornar um problema que era leve, vai tornar um problema grave. Então, ela não deixa demorar, né? Não fica esperando as coisas acontecerem. Eu sempre brinco com eles, falo assim, para que ouvir amanhã o que você pode ouvir hoje? Né? Porque ouvir bem é essencial. Sim. Então, a pessoa que ouve bem, ela se comunica melhor. A criança que ouve bem, ela aprende mais. O bebê ouvindo bem, ele desenvolve muito mais. Então, pensando nessa questão aí da comunicação, cuide da sua audição. Esse acho que é o melhor recado que eu posso deixar. Hoje você atende só em Alfenas? Só em Alfenas. O dia todo. Tá bom. Qual que é a sua rede social? É Miriam Riuto, no Instagram, né? E eu tenho Facebook, mas eu não movimento tanto. Mais mesmo E lá você compartilha o seu dia a dia do consultório, seus pacientes, dicas. Então é bem legal o pessoal que tem interesse na área. Gente? Quem quiser já tá com dúvida aí, né? Quiser procurar a doutora Miriam, pode seguir ela nas redes sociais, não tem problema nenhum. A gente tá aqui também, quiser que a gente faça essa ponte, a gente faz, né? Sim. A gente sempre tá aqui para fazer essa conectividade também. Mas, Miriam, eu queria desde já agradecer, tá, a sua presença. Foi muito bom ter você aqui no podcast. Eu acho que eu e a Cris, a gente vai tomar um cuidado dobrado. Nossa senhora. Eu já tô querendo sair... Diminuir meu som. Não, eu já tô querendo sair daqui direto pro consultório dela. Porque a gente poder ter esse cuidado mesmo, sabe? Foi uma conversa muito gratificante. Aprendi muito, né? Agora eu sei o que faz um fonoaudiólogo. Agora eu sei o que faz um fonoaudiólogo. Mas vou passar uma vergonha danada aqui, uai. Eu não tava do lado da área da saúde. Da área da saúde. Eu não sou da área da saúde, começa aí. Eu já falei para ela que eu já estourei uma bombinha do lado do ouvido. Falei para ela que colocaram açúcar no meu ouvido. É que ela não sabe do fone e nem do som. E nem das festas que eu frequento. Mas tudo bem, a gente vai deixar isso quieto, senão eu já vou sair daqui com a Ela nem então. Ela vai deixar com encaminhamento. Encaminhamento para consulta, por favor. Ela já vai deixar aqui. Não, toma aqui o telefone do Dr. Rino. E passa lá no meu consultório. Vou dar uma visitinha. Mas, Miriam, muito obrigado, viu? Desde já. Foi uma conversa assim, muito gratificante. Espero que a gente possa ter passado essas informações, né? Que as pessoas possam receber essa informação, ter esse cuidado realmente, né? Cris, te agradecer também, mais uma vez, uma parceirinha de podcast aí. Agradecer também a Drogaria Santa Maria, né? Que é nosso patrocinador oficial. principal, né? Agradecer mais uma vez o pessoal da
Padaria do Turco, que mandou essas delícias pra gente. Muito que só bom, eu gente. comi. E aqui... Eu comi também, maravilhoso. Você dá umas beliscadinhas só. Eu que tava mastigando aqui. Eu tô aqui quietinho, mastigando, escutando, ó. Eu vou comer ainda. Não, pode comer, fica à vontade, viu? E desde já agradecer você que nos assistiu. Foi muito prazeroso estar aqui com você, tá? Deixa o seu like, já compartilha, inscreva-se no nosso canal no YouTube, segue a gente nas redes sociais, Podfarma Podcast. A gente tá em todas as redes. Dica, sugestão, crítica, manda lá pra tudo, nós. A gente tá gente. aceitando tudo, viu? Muito obrigada, Miriam. Foi de grande aprendizado, acho que pra gente, pro pessoal de casa. Eu que agradeço, Sempre gente, que poder você- contribuir. Você é muito bem-vinda aqui. Se quiser voltar, tiver algum outro assunto importante. Agora a gente focou bastante nessa parte de audição, e principalmente pelo Dia Mundial de Audição, que foi agora em março. E, pessoal, se atentem a todos os detalhes que ela falou, a todas as atenções. Levem seu filho pro teste da orelhinha. É um assunto muito importante. A gente tem que levar isso em consideração e adicionar na nossa rotina, né? Junto com o oculista, agora a gente faz os testes também de audição. Muito obrigada. Até a próxima. Qualquer dica, sugestão, só deixar aqui pra gente. Gente, Até a muito próxima. obrigado. Beijo. Tchau, tchau pra vocês. Com Deus.